Evangelho de João, capítulo 4, versículo 38. Por enquanto eu estou ali, hein? Só que e nem é o definitivo, que eu fiz algumas. João 4, 38. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. A ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor, toda adoração pelos séculos dos séculos. Sem ti nada podemos fazer. Abençoa a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, para o estudo da tua palavra. Oramos crendo, porque oramos no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Queira tomar assento, por favor. Já obedeceu mais ela do que eu. Bom, irmãos, nós começamos o estudo na semana passada, cujo tema eu os enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalhavam, vós entraste no seu trabalho. E a gente viu coisas muito interessantes. O evangelista Gustavo vai me abençoar mais uma vez, passando os tópicos. E a gente viu a questão das definições, pode passar. E a gente fez uma análise do capítulo 4 de João. Os irmãos lembram? A gente não podia pular aquela análise, porque é uma parte muito linda. A gente não podia pular. Não dá tempo de eu falar aqui agora, porque daqui a pouco a gente vai para a ceia. Mas eu peço aos irmãos que acessem lá, eu botei no YouTube, o evangelista Gustavo que coloca. Eu coloquei assim, compartilhei nos grupos para que os irmãos acessem, né? Eu tenho lá 60 e poucas visualizações. A minha preocupação é única e exclusivamente que os membros acessem, que é um ensino doutrinário. Eu não sei nesse percentual quantos foram membros da nossa igreja, quantos que não vieram aqui e acessaram, quantos dos que estão aqui mesmo, né? Que não vieram semana passada, porque é a doutrina da igreja. E enfim, e tem uma parte muito interessante sobre essa questão da análise do capítulo 4 de João, até que a gente entrou nos tópicos, né? O valor de uma alma e o valor de muitas almas. Vamos repetir: o valor de uma alma e o valor de muitas almas, né? Muito importante. E a gente fez essa análise. Eu até coloquei aquela expressão que a cidade do Poço de Jacó ficou 2 dias tomando água viva. Glória a Deus. Dá uma olhadinha lá no vídeo, né? Dá uma olhadinha lá. Está melhorando aqui, Gustavo. Jesus é bom. Aí, o tópico 3 é a análise direta do nosso estudo. Outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. E a gente analisou na semana passada o primeiro princípio, que foi o princípio do envio.
princípio do envio. Certo? Não estão ligados nisso aí? Pode repetir comigo: o princípio do envio? Aí eu analisei duas coisas no princípio do envio. Quem enviou a Jesus? Sim, Deus. Ele fala o Pai. A gente analisou isso, João 4, 24 e 38. Então, a gente analisou o princípio do envio. Alguém tem que enviar e alguém é enviado na seara do Mestre, certo? Então, o Filho não enviou a si mesmo, o Filho foi enviado por quem? Pelo Pai, né? João 4, 34, e está escrito errado, eu digitei errado também, na semana passada estava, né? Estava 24, lembra que eu até corrigi? Era o 34, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o Filho foi enviado, certo? Da mesma maneira que o Pai enviou o Filho nos enviou, porque o 38 fala: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Então, a gente analisou isso semana passada, está lá no vídeo, o princípio do envio. Pai enviou o Filho nos enviou os apóstolos representando toda a igreja ali, somos enviados. Todo cristão foi enviado, amém? Para obras distintas, mas todo cristão é enviado, certo? Segundo princípio, foi o princípio da continuidade. Lembra que a gente analisou isso? Lembra da caneta? Lembra da caneta? Eu joguei ali, ó, e foi passando. Eu queria que a caneta chegasse à irmã Anne. Foi? É o princípio da continuidade. A gente analisou esses dois princípios. São muito importantes. Nós somos continuadores daquilo que fizeram atrás, daquilo que semearam lá atrás. Agora, sem mais perder tempo, mais uma vez eu falo, dá uma olhada com carinho no primeiro vídeo, e esse, se Deus quiser, vai estar completo. Nós vamos analisar agora o princípio da unidade, tá? Então, o terceiro princípio, o princípio da unidade. Então, o primeiro princípio é o princípio do envio. Segundo princípio é o princípio da continuidade. Vamos lá, para ficar bem fixado. Primeiro princípio é o princípio do envio. O segundo princípio é o princípio da continuidade. E o terceiro princípio é o princípio da unidade. Olha que interessante. João 4,38 diz: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho de vocês mesmos, ou no trabalho deles? Deles. A versão, parece-me, da edição Paulinas diz: vós entrastes no trabalho deles. Essa expressão, vós entrastes no seu, é o seu deles, entendeu? Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho, no trabalho deles. Dentre tantas coisas boas que a gente pode enxergar aqui, a gente tem que entender que é o princípio da unidade do trabalho. Jesus falou: alguém lançou a Gênesis, o trabalho continuou. E quem? Porque houve o princípio do envio, princípio da continuidade, mas para que essa continuidade atinja o seu objetivo, tem que haver o princípio da unidade. Você não pode dar continuidade de maneira própria, ou inventar um novo modelo da seara
ou plantar da maneira que você quiser, da forma que quiser, o que você quiser. Estão entendendo? Outros trabalharam e vocês entraram, não é no trabalho do que vocês acham que tem que fazer. Vós entrastes, tem mais de uma versão que diz isso, uma delas em São Paulinas, vós entrastes no trabalho deles. Eu estou continuando o que alguém plantou e alguém colheu, e eu estou dando a continuidade. Isso caracteriza harmonia e unidade no trabalho. Os irmãos enxergam isso aqui? Foi comunicado ao meu coração? Então, irmãos, para que a seara, para que o trabalho atinja o seu objetivo, isso é muito importante num culto de ensino. E mais uma vez eu repito, quando líderes, obreiros, professores podem vir e não vão a culto de ensino, não estou assimilando direito o que é o princípio da unidade no trabalho, certo? Porque isto se aplica na Igreja Universal de Cristo na Terra, mas também se aplica na igreja local, porque só existe a Igreja Universal porque existe igreja local, e só existe igreja local porque existe uma única igreja. Jesus não tem várias igrejas, Jesus tem uma única igreja distribuída na terra. Na época da igreja primitiva, ela era caracterizada por regiões, por cidades, países. Hoje é caracterizada por denominações, mas a igreja é uma. Como é que sabe? Como se sabe quem faz parte dessa uma única igreja de Cristo, se tem denominações diferentes? Pela doutrina bíblica. O orientador continua sendo a Bíblia Sagrada, porque todas devem seguir a doutrina dos apóstolos. E onde se encontra a doutrina dos apóstolos? Na tradição humana? Não. No Novo Testamento também. O texto sagrado é o orientador da doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, além do princípio do envio e da continuidade, deve existir o princípio, além do princípio do envio e da continuidade, deve existir o princípio da unidade. Eu vos enviei, a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vou fazer um coloquismo na linguagem de hoje, e vocês entraram no trabalho deles. Vocês são continuadores do que eles semearam. Então, o que eu tenho que colher é o que eles plantaram, e o que eu tenho que plantar é o que eles plantaram. É a mesma obra, é a mesma semente. Isso aplica-se à Igreja Universal de Cristo na Terra e aplica-se à igreja local. Para que a igreja mantenha sua harmonia, deve haver o princípio da unidade. Sem o princípio da unidade, a igreja ela sofre tanto no seu plantio como na sua colheita. Isso é um fato. A palavra de Deus nos orienta que o Senhor distribuiu dons à igreja, nós sabemos disso. Vamos lá em Efésios capítulo 4, (3 ao 7), procurando diligentemente guardar a unidade da fé, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de... Vamos lá, igreja, do dom de Cristo. É aquilo que eu falo de que na unidade existe a pluralidade. O corpo é um só. Procurando, guardar a unidade do Espírito. Mas a cada um de nós foi dada a graça. Aí no versículo 11 diz: Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu gosto muito do capítulo 4, porque ele fala de unidade no versículo 3 e unidade do versículo 13. Mas entre o 3 e o 13, que traz a palavra unidade, nós temos pluralidade do 4 ao 12. 3, unidade. 13, unidade. Do 4 ao 12, pluralidade. Então existe unidade, pluralidade, unidade. Unidade, pluralidade, unidade. Existe pluralidade na unidade. O corpo tem vários membros distintos, nem todos são membros iguais, mas todos são importantes. Mas o que nós não podemos perder é o sentido de unidade. Eu vos enviei e a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes não no trabalho que vocês acham, mas no seu trabalho, ou seja, no trabalho deles. Para que se mantenha a unidade, eu tenho que saber que eu sou continuador do que alguém semeou. Eu não tenho que fazer do meu jeito, eu não tenho que semear o que eu tenho que semear. Eu entrei no trabalho deles. E o princípio da continuidade só será verdadeiro se eu mantiver o princípio da unidade. Amém, amados? Se eu não mantiver o princípio da unidade, o princípio da continuidade será quebrado, porque eu vou semear o que eu acho que eu devo semear. Mas eu não tenho que semear o que eu acho que eu devo semear. Eu tenho que semear o que eles semearam, porque eu entrei no trabalho deles. E eles também entraram no trabalho de quem os enviou. Comecei a me animar, eu tenho que acabar. Quando anima, tem que acabar. Por isso que todos os princípios têm o seu sentido. Como é que o princípio da continuidade é legítimo? Quando existe a legitimidade do envio, porque quem enviou tem um padrão. Eu enviei. O Pai enviou o Filho. O Filho nos enviou. O Pai enviou profetas no Antigo Testamento. Aleluia! Então, o princípio do envio, o princípio da continuidade e agora o princípio da unidade. Isso é muito importante. Então, irmãos, nós não podemos perder esse princípio, tanto na Igreja Universal de Cristo, que é uma só, como na congregação local. Deve existir o princípio da unidade, porque senão a obra sofre. Eu tenho outros textos, mas não tenho muito tempo, mas a Bíblia fala em Romanos 14,5, cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente, mas sem que perca o sentido essencial da fé. É muito comum entre uma congregação e outra existirem alguns pontos que o pastor prefere de um jeito X e o outro prefere de um jeito Y. Quem está certo os dois, desde que não mexa na doutrina essencial, que deve ser uma só, verdadeira, não pode entrar em heresia. Mas se o pastor gosta de bateria e o outro não, se um acha que pode, além de louvar com a voz, louvar com as mãos, outro não, enfim, mais outros detalhes que não comprometem a essência da fé. Não é isso? O que não pode é eu chegar numa igreja em que eu sei que o pastor acha que
Então, um exemplo aqui, uma coisa que era comum há 40 anos atrás e hoje não é mais: bateria. Os irmãos mais antigos sabem que conquistar a bateria na igreja foi difícil ter a bateria. Tinha taral, prato e bumbo separado. Né? Cada um no seu cantinho. Né? Tu no seu cantinho, que é assim, eu no meu. Né? Mas conquistar a bateria, os primeiros aqui no Rio foi Penha, Jacarepaguá, Nova Iguaçu, na década de 80 já tinha, 79, 80, né? A Assembleia de Deus da Dr. Tibau, né? E outras depois foram permitidas ter. Né? Mas o pastor acha que é pecado ter bateria, é o direito dele. O que não pode é eu chegar lá, não, agora não, né? Não, irmão, aí pega o púlpito, abre a Bíblia para jogar em direta naquilo que o pastor ensina. Não, tem que haver o princípio da unidade. Você pode até, conversando com o pastor, meu pastorzão, poxa, a bateria, isso aqui é simbólico, você está entendendo? Isso aqui é simbólico. A bateria, qual o problema da bateria? Tá bom, eu vou orar, tá? Quem sabe você até convence. Aí o seu pastor falou: não, meu filho, não, meu senhor, não menciona. Aqui, não quero. Acabou. O assunto acabou. O assunto acabou. E a unidade continua. Né? Isso deve ser compreendido. O que não pode ao pastor, estou dizendo que isso aconteça aqui, nem pode acontecer. O que não pode é o pastor pregar uma mensagem na terça-feira e o pregador pregar outra no domingo. Aliás, a mensagem é bíblica, clara e direta. Eu, pastor Cláudio, nunca posso usar o púlpito por indireta, e pregar de forma direta e objetiva aquilo que entenda que seja a mensagem da palavra do Senhor. Até porque o povo não é bobo. O povo percebe se uma igreja está em harmonia, sabia? O povo percebe se a igreja tem unidade doutrinária, se falam a mesma língua. E se uma igreja tem um pastor local, e eu acredito que a autoridade local é o pastor titular dela, isso tem base tanto em Tito, que foi colocado como administrador e consagrador de obreiros, como no princípio de Apocalipse 2, ao anjo da igreja de tal e tal cidade. Desde que não seja heresia, seja doutrina bíblica sólida, detalhes administrativos e detalhes, né, de como conduzir a igreja é dado ao pastor titular dela. E a igreja deve manter a sua unidade doutrinária. Isso é o princípio natural do envio, da continuidade da unidade. E unidade em outros detalhes também. Até porque, nem que semeia é coisa nenhuma, nem o que colhe, mas Deus que dá o crescimento. Por isso que eu bato tanto na tecla da doutrina da unidade aqui na DCM. E a minha oração é que esse princípio continue na DCM. Desafios vamos ter, isso é normal, mas que não percamos o princípio da unidade. Paulo fala em Coríntios, no capítulo 3: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podia suportar nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele está falando da questão da contenda entre irmãos, porque havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de, e outro, eu sou de, não sois apenas homens? Pois quem é Apolo? E quem é Paulo? Senão ministros, aí é diácono, né? Raiz.
pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu e cedeu a cada um. Eu quis ler isso tudo aqui para chegar no que eu quero, que é o plantio. Aí no 6 ele fala: eu fiz o quê? Plantei. E Apolo fez o quê? Mas quem deu crescimento? Quem que dá crescimento a esta igreja? Se ele não fizer crescer, não adianta nada. Os métodos são importantes, mas são métodos. Quem dá crescimento é Deus. Pastor Paulo César do Lopes, faz tempo que eu não cito, né? Ele estava citando uma mensagem interessante. Ele é um compositor, um cantor da música evangélica, um homem sério, mas é um pastor, E ele falando a importância da oração, porque não são os nossos métodos. Até para a salvação de filhos, ele falou, de parentes. Eu estava lembrando desse trabalho lindo de oração dos filhos. E ele disse: a oração é tudo, porque é o Espírito Santo quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Temos que orar para que o Espírito convença. A gente fala, prega, torce. Oi? Faz tudo, mas se o Espírito não convencer, não vai acontecer nada, concorda? Não foi Jesus que disse? É o Espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então temos que orar para que o Espírito Santo convença. É o Espírito Santo que convence. É Deus que dá o crescimento. Ele pode usar os nossos métodos, mas se Ele não der o crescimento, não adianta nada. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Esta igreja é completamente dependente do Senhor. Eu sou completamente dependente do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Somos completamente dependentes do Senhor. É Ele que dá o crescimento. É Ele. E Paulo falou isso aqui. Deus dá o crescimento, né? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma coisa é o que planta, outra o que rega, e cada um receberá o seu galardão. Quem crê nisso? Segundo o seu trabalho. Opa! É o texto. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste, e cada um vai receber o galardão do seu trabalho. Bom, se você não crê nisso, se você não crê nisso aqui, você não vai entender a importância do que o nosso irmão Jacob Robson fez, o carinho de trazer um copo d'água ao pregador. O carinho de abençoar quem está fazendo a obra. Teve um pregador, que eu não lembro o nome dele, que não vou citá-lo, mas estava pegando uma igreja conhecida, e ele disse uma coisa interessante. Ele era um pregador itinerante, e ele, quando chegou acho que ele foi de avião, não sei, chegou lá, tinha um irmão para recebê-lo, fez questão de recebê-lo, pegou a pasta, as malas dele. Não, pega não, eu quero pegar. Foi, levou, botou no carro, conduziu até o local onde ele estava hospedado. Tinha vindo de outro estado, ficou, e ele ficou com o carro lá embaixo, dizendo: eu estou aqui, eu separei esses dias, sabendo que o senhor é o pregador, e veio de longe para eu ficar. Eu pedi ao pastor para ficar a serviço do Senhor. Minha agenda já está separada com a minha família. Eu estou só para isso. O que o senhor precisar, me faz contato com o telefone aqui. E ficou separado só para isso. Hora do almoço, vem, vamos lá. Terminou,
Aí ele ficou admirado. Como é que ele ficou? Esse irmão, que era um obreiro, ficou dedicado para servir aquele que semeou na igreja toda. Foi um congresso abençoado, pessoas se converteram, vidas foram edificadas, vidas foram restauradas. E aquele obreiro ficou a serviço desse pregador. Aí depois ele foi perguntar ao pastor: meu Deus, eu estou admirado com esse irmão. Ficou a serviço o tempo todo. Eu sou uma pessoa simples. Aí ele falou: esse irmão é um dos empresários mais bem-sucedidos dessa igreja. Ele não foi chamado para pregar, mas ele colocou no coração: eu vou abençoar quem faz. Quando a gente entende que nada na igreja é toa, tudo é belo, porque é para o reino de Deus, nós vamos entender o que é isso. Qualquer coisa que nós fizermos vai ser com carinho, com amor, com dedicação, com alegria. Aleluia! Né? Glória a Deus! Então, irmãos, é o princípio da unidade. Eu acho maravilhoso isso. Princípio do envio, princípio da continuidade, princípio da unidade. Para que o que alguém semeou lá atrás e colheu, ou o que você está colhendo em cima do que alguém semeou, você possa também semear para que outro na frente possa colher o que você semeou. Mas se você semear coisa errada, o princípio da continuidade não vai acontecer. Mantenhamos a unidade verdadeira, unidade sincera, que é operada pelo Espírito Santo. Que Deus mantenha a unidade da DCM. A unidade não significa dizer que não vai existir desafio. Vai ter desafio. Vai ter dia que o negócio não vai ficar legal, não. Mas o princípio da unidade é o princípio do perdão, é o princípio da reconstrução, é o princípio do reparo, é o princípio do conserto, é o princípio do coração puro, sem raiz de amargura, sem mágoa. O princípio da unidade é o princípio de que eu quero o bem do meu irmão, quero que ele seja abençoado e muito usado por Deus. O princípio da unidade é o princípio do sincero, sem cera, que meu sim é sim e meu não é não. Quando eu digo eu te abençoo, eu estou abençoando mesmo. Se eu não estiver abençoando mesmo, que eu me cale e falo: Senhor, me dá força. Eu só quero dizer isso se eu estiver abençoando mesmo. Esse é o princípio da unidade. Que Deus mantenha esse princípio na DCM. Você pode dizer, se quiser, porque eu fico até preocupado em dizer isso, por ficar tendenciando alguém ter que dizer o que não quer. Não faça se não vier de Deus. Mas quando é que eu sei que está legal? Porque se eu puder dizer isso aos meus irmãos aqui: olha, eu te abençoo em Cristo Jesus. Como é bom estar com você isso. Se você pode dizer para o seu pastor: eu te abençoo, meu pastor. Quando é que o obreiro sabe se está em unidade com o seu pastor? Quando ele fala: pastor, eu te abençoo, eu abençoo o teu ministério. Eu posso não concordar 100% com tudo, mas eu abençoo o teu ministério, abençoo tua vida, porque o Senhor é bênção na igreja. E o pastor também. O pastor pode dizer para o quadro sobreiro: eu abençoo o teu ministério, eu abençoo a tua vida, você é bênção. Quando eu digo, e a minha esposa convive comigo, sabe que é assim, quando não está legal, você sabe que não está legal. A gravata está aqui, já vai matar cá mesmo. Mas quando está. E quando eu falo que essa igreja é linda, é o que eu acho mesmo. Quando eu falo que ela é linda e atuante, é o que eu acho mesmo. Né? Me desculpe a brincadeira aqui, evangelista Davi.
Mas teve um obreiro que brincou comigo dizendo que os primeiros 3 minutos foram tensos, quando começou aquele filme. Falou assim que muita gente deve ter olhado para mim, né? E o meu silêncio, meu olhar ali, meu olhar ali. E eis que um silêncio. A mão do diácono Rogério não pôde vir estar com a esposa, ele justificou, né? A mão dele já estava gelada, já está suando. Aí a coisa ficou mais tensa ainda quando ele levantou para explicar, não é comigo. Eu pedi o microfone e pronto. Aí eu fui elogiar, excelente escolha. Foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Então, irmãos, que Deus mantenha em nós o princípio da unidade. Glória a Jesus. Você pode praticar isso um pouco, que faz bem. Fique preocupado quem acha que eu não gosto, que falei para você, irmão. Não, é bom falar para o irmão de vez em quando sim. Não está aqui com um robô. É bom às vezes falar para o irmão sim, não vejo problema nisso não. Não o tempo inteiro também, né? Mas não vejo mal nisso não, né? Você pode falar para o seu irmão, se puder, uma palavra de bênção para a vida dele mesmo. Eu te abençoo em Cristo, como é bom ter você aqui. Deus continue te abençoando. Isso, esse barulho faz bem, né? Isso faz bem, irmãos. Quando você levanta e vai outro abençoar, essa bagunça faz bem, né? Faz bem no corpo, faz bem. Isso pode levantar a pessoa, outra pessoa do banco, alguém que você sentiu no coração de dizer, olha, como você é importante aqui, como você abençoa a minha vida. Que Deus supra as suas necessidades, segundo a sua riqueza e glória. Nós estamos orando junto por aquela bênção que você está querendo. Ainda não chegou, mas vai chegar. Deus é poderoso para te abençoar. É bom estarmos aqui em unidade, irmãos. Todos podem glorificar o Senhor por isso. Aleluia. Como é bom estarmos juntos em unidade. Glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero crer que você não vai murmurar, mas esse estudo hoje é dia 20. Eu tenho mais uma terça-feira, não tem? Esse mês? 27. Eu não vou concluir esses tópicos lindos que eu tenho aqui, que ali só tá a citação, tem muita coisa aqui na cabeça a falar, né? Tá só escrito, muita coisa aqui. Eu vou terminar essa semana que vem. Eu estou feliz em concluirmos na ceia com o princípio da unidade. Glória a Deus. E semana que vem, se o Senhor nos permitir, vamos falar do princípio do trabalho, princípio da prioridade, princípio da visão espiritual, princípio da recompensa de glória. Que Deus nos abençoe, porque o Mestre nos chama para cear. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Deus abençoe, meus amados irmãos. Muito obrigado. Nosso irmão evangelista Gustavo, mais uma vez que gravou, pode encerrar. A igreja curve a cabeça. Vamos agradecer por esse momento, mas eu tenho um momento ainda.